sétimo ano. Então a gente vai começar aí a matéria do terceiro bimestre com o módulo de número 9, não é? Aquele com o fim da Idade das Trevas, ok? Esse módulo aqui, ele está dividido em 3 tópicos de conteúdo, certo? Então, como no capítulo, nos módulos anteriores, eu colocava o quadro e pedia para vocês copiarem, vocês não copiavam, de gente que desrespeitava a ordem e imprimia o quadro. Então, nesse aqui, eu tirei as informações do quadro, ele ainda permanece, mas vocês vão ter que preencher esse quadro com as informações necessárias, tá? Então, o quadro, gente, ele não existe para matar o tempo, para castigar vocês, certo? Ele é uma ferramenta que eu encontrei para resumir o máximo de conteúdo possível na menor quantidade de espaço. Então, ao invés de ficar passando muito texto, eu pego as características principais do conteúdo e organizo isso no quadro, certo? Então, às vezes, a maioria dos alunos tem uma dificuldade grande com a interpretação do quadro, só que não é assim tão difícil. O que vocês precisam entender? O que vocês precisam entender é o seguinte: o quadro ele está organizado em algumas linhas, por exemplo, essas linhas aqui, ó, que estão nomeadas, elas fazem parte, elas são assuntos, elas são tópicos de conteúdo que integram o assunto do módulo. Então, cada uma dessas linhas é um assunto que a gente vai tratar durante a aula. Então, geralmente, todo tópico de conteúdo, todo módulo, ele tem um objeto de estudo, porque a gente, antes de começar a aprender, de fato, sobre a matéria, a gente precisa entender, a gente precisa caracterizar o que a gente vai estudar. E a gente faz isso através da delimitação aí do objeto de estudo, que eu percebi ali que está escrito errado lá em cima, né? Eu vou tentar consertar lá na hora de fazer a correção, na hora de fazer a videoaula da explicação, se eu me lembrar disso, tá? Então, aqui, nesse módulo 9, a gente tem 3 assuntos, a gente tem 3 tópicos de conteúdo. O objeto de estudo, como vocês podem perceber, as características desse período que a gente vai estudar e os principais processos históricos que fazem parte desse conteúdo. Ok? Então, aqui vocês vão colocar o quê? Aqui vocês vão colocar o lugar que a gente está estudando, aqui a época, aqui vocês vão listar as características desse período. E aqui embaixo vocês vão listar os principais processos históricos que fazem parte desse tópico que a gente vai ver ao longo desse capítulo. Então, é muito simples, tá? O quadro é para facilitar, não é para dificultar a vida de vocês, é para sintetizar, resumir o máximo de informação possível no menor espaço, na menor quantidade de espaço. Então, vamos começar aí pelo nosso objeto de estudo. O objeto de estudo é responder aquelas 3 perguntas: o que, onde e quando, que a gente pode traduzir por tema, lugar e época, ok? Então, o tema, a gente vai estudar a Idade Moderna, que aconteceu aí na Europa Ocidental e que começou aí no ano de 1453 e foi até o ano aí de 1789. Então, esses 3 séculos aí, esses 2 séculos, 3 séculos e meio mais ou menos de duração, eles fazem parte da chamada Idade Moderna, que não tem mais nada de moderno, porque já acabou faz muito tempo, mas o nome foi dado na época e acabou permanecendo dentro do jargão, dentro do vocabulário dos historiadores. Mas a Idade Moderna, ela não serve para caracterizar toda a história mundial, ela serve para caracterizar a história da Europa. Aqui no Brasil, em 1453, 1789, estavam acontecendo outras coisas que não tem necessariamente tanto sentido em pensar como pertencente à Idade Moderna. Principalmente quando a gente vai ver as características desse período, tá? Então, como vocês sabem, Europa Ocidental, gente, é essa região aqui, ó. A gente pega a Alemanha e vai até Portugal, assim. Então, tudo que tem aqui, tirando os países nórdicos, essa região aqui, ó, ela é chamada de Europa Ocidental. É essa região que a gente está estudando aí nesse módulo de número 9, tá? Eu até vou mudar aqui a seta. Vou botar a caneta para riscar aqui, ó. Então, Europa Ocidental, a gente pega a Alemanha, né? E pega mais ou menos essa região aqui da Itália, vem aqui até Portugal, sobe para o Reino Unido e volta aqui e fecha. Isso é a Europa Ocidental. Essa região que está aqui, ó, que engloba a Rússia também,
ela é conhecida como leste europeu, essa região aqui. E aqui a gente tem os países nórdicos, às vezes costumam colocar a Dinamarca também e a Islândia, mas o que a gente vai estudar mesmo é em relação desculpa, em relação à Europa Ocidental, em relação no módulo 9 de novo isso, em relação ao módulo 9 é a Europa Ocidental, é essa região aqui, esses países que a gente são os países mais conhecidos da Europa, né? Alemanha, Holanda, vocês não conhecem, por exemplo, tanto a Áustria, não se ouve falar tanto da Áustria, na Croácia se fala menos, os mais conhecidos são esses que pertencem à Europa Ocidental, ok? Gente, então, o que é a Idade Moderna? A Idade Moderna, ela é um conceito para caracterizar um período de tempo. Então, os historiadores, para facilitar o estudo da história, o que eles fizeram? Eles pegaram, os historiadores europeus, eles pegaram a história e foram vendo as características que cada época tinha em específico. Aí eles foram dividindo o tempo eles foram dividindo a história em fatias de tempo, certo? Em pedaços de tempo. E eles deram nomes a esses pedaços de tempo. Então, o primeiro deles que acabou cortando aqui nessa imagem é a pré-história, certo? A pré-história ela começa com o aparecimento do ser humano e vai até o ano 4000 a.C., quando se inventa a escrita. Desse ano até o ano 476 depois de Cristo, quando o Império Romano cai, é chamado pelos historiadores de Idade Antiga ou Antiguidade, e também às vezes aparece com o nome de História Antiga. De 476 até o ano de 1453, quando os turcos tomam o Império Romano do Oriente, que ficou mais conhecido como Império Bizantino, cuja capital era Constantinopla, é chamada aí de Idade Média, que a gente estudou aí no primeiro semestre desse ano. Tudo que a gente falou, os bárbaros, os germanos, o Reino Franco, o feudalismo, a crise do feudalismo, o renascimento comercial e urbano, as cruzadas, tudo isso, todos os conteúdos fazem parte do que os historiadores chamam de Idade Média. Aí, do ano de 1453 até o ano de 1789, quando começa a Revolução Francesa, os historiadores chamam esse período de Idade Moderna, tá? Idade Moderna que é a época em que a gente vai estudar agora, começar a estudar, na verdade, esse ano e encerrar ela no ano que vem, tá? E depois de 1789 até o momento atual, eles chamam de Idade Contemporânea, tá? Então, o que é a pré-história? A pré-história, o que é a Idade Moderna? A Idade Moderna, ela é um conceito que foi criado para se referir a um período de tempo da história do continente europeu, certo? Embora na Idade Moderna vai ter uma relação muito, muito forte da Europa com outros continentes, essa lógica, essa divisão aqui, pré-história, história antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, ela é mais válida para o continente europeu. Lá no módulo 4, a gente vai estudar uma periodização que serve para a história da América, mas agora a gente vai focar nessa daqui por enquanto, tá? Então, aqui tem alguns símbolos, ó. Por que os historiadores criaram essa divisão? Essa divisão ela não foi criada do nada. Tinha algumas características semelhantes entre esses períodos que falavam, vamos separar, porque na pré-história se vivia mais ou menos dessa forma, como está essa imagem aqui, ó, mais aqui em cima. Lá, na Idade Antiga, se vivia mais ou menos dessa forma aqui, né? Na Idade Média, se vivia dessa forma aqui, ó, o símbolo dos cruzados que a gente estudou. E na Idade Moderna, vai se viver mais ou menos segundo essas características aqui. Então, por isso que essa divisão ela surge, para facilitar a nossa localização, a gente situar no tempo e no espaço, e situar no tempo e no espaço os acontecimentos que ocorreram ao longo da história. Lembrando que essa divisão aqui, muito bonitinha, muito organizadinha, é válida somente para a história do continente europeu. Então, vamos continuar aqui. Então, a gente definiu o objeto de estudo, né? Que está aqui, Idade Moderna, Europa Ocidental, de 1453 até 1789. Dando sequência aí. Então, quais são as características que os historiadores identificaram nesse período de 1453 até 1789? Tem coisas muito específicas que só aconteceram em um lugar da Europa, por exemplo, só em Portugal, só na Alemanha, só
Inglaterra, mas tem outros que são características mais gerais do período. E aqui eu selecionei 6, tá? Essas 6 são o quê? Primeiro, essa época aqui da Idade Moderna é a época de reis muito poderosos, tá? Como a gente viu, durante a Idade Moderna, durante a Idade Média, os reis, eles perderam muita força. Eles não mandavam. Pessoal, desculpa, eu tive que dar uma pausa aqui. Então eu estava falando aqui, ó, que essa época é a época dos reis muito poderosos, né? Então, se vocês lembrarem da época do feudalismo que a gente estudou lá nos módulos passados, os reis, na maior parte do tempo, eles eram fracos, eles não tinham muita autoridade, eles mandavam apenas no seu feudo, eles não mandavam nos feudos vizinhos, né? Aí no finalzinho da Idade Moderna, da Idade Média, eles começam a se fortalecer e na Idade Moderna eles atingem o nível máximo de poder que os reis já tiveram ali no continente europeu. Então é uma época dos reis chamados reis absolutistas, que eles achavam que eles se consideravam representantes de Deus e eles mandavam na Terra, eles representavam Deus aqui na Terra. Uma outra característica desse período é o fortalecimento da burguesia que surgiu lá na metade da Idade Média, né, que trabalhava com comércio, que trabalhava com artesanato, que visava o lucro. Aqui na Idade Moderna, a burguesia ela vai se fortalecendo ainda mais, ela continua ascendendo economicamente, socialmente, ela começa a se tornar muito poderosa, porque aqui a burguesia começa a se tornar muito mais rica do que ela era. Aqui os banqueiros se transformam em burgueses, são considerados da burguesia. Outra característica é que também durante a Idade Moderna se estabelece. A gente vai estudar, essas características aqui mais a fundo durante o semestre, né? Mas agora eu estou só dando uma geral para que vocês entendam um pouco esse período. Outra coisa que vai acontecer é o estabelecimento aí das bases para o capitalismo através de um outro sistema ou de uma outra versão do capitalismo que é chamada de mercantilismo e que a gente vai estudar também mais especificamente em algum momento do curso, tá? Do semestre ou ano que vem, não sei ainda exatamente se vai dar tempo para fazer isso esse ano. Outra característica desse período é que a população aumentou muito durante a Idade Moderna, a população europeia aumentou muito, as cidades também cresceram, elas voltam a se tornar muito importantes. Lembra que durante a Idade Média as cidades desapareceram, perderam importância, quase não tinha nenhuma com mais de 10 mil habitantes. Depois, ali, por volta do ano 1000, elas vão devagarzinho crescendo. Quando chega na Idade Moderna, elas começam a crescer e vão continuar crescendo até depois do final da Idade Moderna. E por último, a outra característica desse período é a questão da mentalidade antropocentrista. Então, na Idade Média, vigorava muito um negócio que eles caracterizavam como sendo o teocentrismo, que, ou seja, Deus era o centro de todas as preocupações, o centro de toda a vida cultural. Tudo era feito por Deus, tudo era feito para Deus, tudo era feito com Deus, tudo era explicado através da religião. Até a própria ciência, ela precisava estar de acordo com a religião para que ela conseguisse se desenvolver. É como se a religião ela regesse completamente a vida das pessoas durante a Idade Média. Na Idade Moderna, acontece uma substituição gradativa desse teocentrismo pelo antropocentrismo. O antropocentrismo é o quê? É o ser humano, é o homem, a mulher, no centro de todas as preocupações. No centro das preocupações. Então, agora as pessoas passam a se interessar mais pela vida na Terra, a desenvolver mais o individualismo do que era na Idade Moderna. Então, são essas as características gerais aí da Idade Moderna, que a gente vai estudar e vamos aprofundar ao longo dos próximos capítulos. E o último assunto do módulo são os principais processos históricos que a gente estuda na Renascença, na Idade Moderna, tá? Então aqui a gente tem esses 10 assuntos, tá? A gente vai estudar o Renascimento, a gente vai estudar Reforma Protestante, as grandes navegações, a colonização europeia da América,
tá? E a gente vai parar aqui esse ano, porque quando a gente chegar na colonização, a gente vai ter que estudar vários assuntos que compõem esse processo. Aí entra o Brasil, entra a chegada dos espanhóis na América, entra uma questão da colonização dos Estados Unidos. Esses outros aspectos aqui, o antigo regime, o iluminismo, Revolução Inglesa, independência dos Estados Unidos, Revolução Industrial e Revolução Francesa, que é o último processo, a gente vai ver no ano que vem, tá? Então a gente vai estudar esse processo aqui esse ano. Então vamos dar uma olhadinha só para vocês observarem. O Renascimento foi uma mudança nas artes e nas ciências do período. A Reforma Protestante foi a divisão do cristianismo europeu em católicos e protestantes ou evangélicos. As grandes navegações foram quando os portugueses eles foram para os oceanos, começaram a navegar, chegaram na África, na Ásia e depois aqui na América. E depois a gente vai estudar a colonização do Brasil não, a colonização da América, que envolve a chegada dos portugueses, dos espanhóis aqui na América, a colonização, os mecanismos de exploração, que é o que a gente vai estudar esse ano. E para o ano que vem vai ficar aí o antigo regime, a Revolução Inglesa, o Iluminismo, a Revolução Industrial, a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa, ok? Então, esses aspectos aí, isso aqui é uma introdução, como se fosse uma espécie de aula, para introduzir todos os módulos que vão vir daqui para frente, ok? Se vocês ficarem com alguma dúvida, me chamem lá no grupo, como preencher o quadro, ou algum aspecto aqui da aula que não ficou muito claro, vocês podem me perguntar por lá, tá?